De maneira geral, os consumidores buscam o varejo no momento de atender qualquer necessidade pessoal. Para quem trabalha com marketing e gestão, o natural é saber que a concorrência ela começa na cabeça do cliente. Na hora que ele pensa em atender uma necessidade, ele naturalmente associa essa necessidade com alguma empresa ou alguém que vai atender a necessidade que ele tem hoje. De maneira geral, o grande desafio das empresas hoje é se posicionarem nesse momento. Ou seja, no momento de atender a necessidade, eu preciso ser a primeira opção, a primeira proposta, a primeira lembrança que o consumidor vai ter no momento do atendimento da sua necessidade. Bem, para desenvolver um marketing que seja o marketing ideal, o marketing assertivo, sem sombra de dúvida é preciso pensar muito bem o mercado-alvo. Hoje, com os desenvolvimentos das tecnologias e de todos os outros avanços que a gente tem acompanhado no varejo, escolher o mercado-alvo é o primeiro passo para qualquer desenvolvimento de estratégia. Muitas vezes esse mercado vai ser um nicho ou ele vai ser um segmento estruturado e muitas vezes pensado não para enfrentar grandes concorrentes, mas para encontrar um espaço que não está sendo tão bem aproveitado no mercado. Por exemplo, você tem o Walmart, que é um grande supermercado, atende mundialmente, possui uma escala enorme. Se você for pensar em abrir um supermercado, naturalmente uma opção ideal é você não abrir na mesma proposta de preço baixo ou de menor preço que o Walmart tem. Existem outros segmentos que têm criado mercados com valor agregado maior e que têm se comportado muito bem, têm desenvolvido muito bem no mesmo segmento, mas atuando no mercado-alvo diferente. Isso tem uma relação muito forte também com o posicionamento que essa empresa vai ter no mercado, se posicionando muitas vezes para um cliente com poder aquisitivo maior ou para um grupo específico que possui uma necessidade específica, que já seria mais um nicho para atender mais especificamente o idoso ou mais especificamente uma classe atlética, né, como a gente tem visto o desenvolvimento de uma série de produtos que diferenciam a empresa no momento de atuar no mercado. Essa estratégia é uma estratégia sábia e que possivelmente vai trazer grande sucesso para quem seguir esse caminho. Bem, o segmento de shopping hoje é um dos segmentos de varejo que mais cresce no Brasil. Mundo afora, já existem alguns países em que isso já chegou até em um ponto de saturação. No Brasil existe uma oportunidade grande. Em 2014, o varejo cresceu 2,2%, enquanto o varejo de shopping cresceu 10,5%, 10,9%. Ou seja, é um crescimento muito mais expressivo do que o varejo de maneira ampla. É um segmento que tem muito a desenvolver e traz uma oportunidade atrativa porque cria uma experiência de compra diferente. O shopping traz um ambiente de compra que tem atraído muitos brasileiros. É um ambiente climatizado, que projeta uma segurança diferente e traz um mix que atende a família como um todo. Atende a criança, atende o pai e atende a família também de maneira conjunta. Então essa combinação tem dado um sucesso muito grande para o shopping. Esse crescimento tem sido progressivo a partir dos anos 2000, esse crescimento tem sido progressivo, né? Naturalmente isso em algum momento vai saturar, mas num cenário atual e de curto prazo, a gente espera que os shoppings continuem desenvolvendo com margens bem acima do que seria uma margem geral para o varejo atualmente. Bem, quanto mais mais tecnologia o consumidor tem acesso, mais difícil fica falar em fidelização. De fato, da mesma maneira que a tecnologia cresce em direção ao cliente, é claro que essa tecnologia também cresce muito em direção às empresas. Hoje, você tem via banco de dados de pesquisas do Google e até de redes sociais em geral, geolocalização, enfim, você consegue projetar via Big Data uma série de informações a respeito desse consumidor. É uma forma de uma empresa varejista, por exemplo, buscar fidelizar, que é o quê? Buscar atender de maneira personalizada uma massa que ele de fato não conhece pessoalmente, mas via informações e bancos de dados ele acaba conhecendo.
Sem sombra de dúvida, lidar com esse novo consumidor, que é um consumidor que tem mais informação, é um consumidor que consegue confrontar muito mais rápido os preços entre os concorrentes, é mais difícil. Mas as estratégias de CRM têm ajudado muito as companhias nesse sentido. Então, sem sombra de dúvida, um grande varejista, seja ele em loja, seja ele não loja, enfim, para lidar com esse novo consumidor, ele precisa ter uma boa estratégia de marketing de relacionamento para buscar uma fidelização, mesmo falando que fidelização é algo bem difícil nesse sentido, para conseguir atingir essa parcela. Algo que também é importante é a empresa ter muita compreensão e muita clareza do posicionamento dela no mercado. Porque quando a gente fala de fidelização, a gente está falando de relacionamento. E a base dos relacionamentos é a confiança. Quando a empresa projeta que o posicionamento dela é menor preço e o consumidor acredita nisso, vai na loja, compra. Mas quando ele acessa um site e percebe que ele fez um negócio ruim nessa empresa que promete o menor preço, ele passa a ter menor confiança nessa empresa e isso vai dificultando cada vez mais esse processo de fidelizar o cliente. Bem, algumas das tendências a gente já até comentou aqui. Eu acho que o que é bem claro nos últimos anos e que é uma tendência cada vez mais forte é uma estruturação cada vez maior dos mercados de varejo. Ou seja, os mega varejistas vão ser cada vez mais presentes. Como eu falei, no segmento farmacêutico isso é fato, no segmento de shopping isso também. Hoje antigamente a gente tinha um segmento muito pulverizado, algumas famílias eram donas de alguns shoppings, hoje a gente tem a BR Malls, que é dona de praticamente 10% de todo o segmento de shopping. A tendência é isso crescer, ou seja, cada vez você ter conglomerados que consigam ter mais poder e mais barganha, mais escala. Isso é natural no varejo. O segundo é o varejo através de outros canais. Então, o varejo com loja é um varejo tradicional e é uma curva que durou aí uns 100 anos, até encontrar um novo desafio. Então, se a gente for analisar, todo o século XX foi pautado aí numa maneira única de fazer varejo. Outras formas vieram, não tomaram tanta força. Hoje esse varejo sem loja, via internet e via outros canais hoje modernos, tem desafiado esse modelo. O que a gente observa como tendência é que esses varejistas com loja têm diversificado cada vez mais os seus canais para um varejo sem loja. Não quer dizer que eles abandonem o varejo com loja, até porque é um segmento bem consolidado. Existem clientes que ainda valorizam muito a experiência de contato com o produto, principalmente em alguns segmentos, como até o vestuário, mas não descarta a possibilidade de crescimento disso num segmento de não loja. O desenvolvimento da tecnologia tem sido um grande alavancador dentro do segmento de varejo. Hoje o consumidor tem um acesso enorme à informação sobre o produto. O cliente hoje chega no médico com toda a informação a respeito do que ele imagina ter. Ele chega para uma atendente em uma loja com mais informação do que ela imagina. Então isso tem feito o varejo se reformular, se inovar. E essa é a palavra hoje, inovar e inovar sempre. Porque quem inovar mais, quem acreditar, quem não tiver o medo de arriscar, com certeza é o varejista que vai conseguir se manter cada vez mais dentro dos mercados e com sucesso.